Salve galera do Teologia em Foco, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você vê esse vídeo. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é perdão pela demora dos vídeos. Eu sei que eu tô demorando a fazer esses vídeos que eu tô prometendo a vocês, peço perdão de verdade. Mas antes de iniciar qualquer tema hoje, como vocês sabem, o tema de hoje é conselhos a jovens calvinistas. Tá? Eu vou trabalhar hoje só com a questão calvinista, não vou falar de outro tema como eu costumo fazer nos outros vídeos. Mas antes disso, claro, eu queria pedir a vocês uma curtida naquele sapeca, aquele likezão maneiro que vocês sabem fazer, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda vez que aparecer um vídeo novo, vocês vão receber a notificação. Amém? Bom, explicar o calvinismo não é algo tão fácil, nem tão prático, nem mesmo para pessoas que sabem o que é o calvinismo. Principalmente para pessoas que vivem numa cultura onde o calvinismo não é tão agregado. O calvinismo, na verdade, ele é um pensamento que advém da Europa. E ele é agregado somente dentro das igrejas reformadas. Então você explicar isso, por exemplo, para um assembleano, ou para um metodista, ou para uma pessoa de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, é algo difícil. Mas a primeira coisa que devemos entender é humildade. É a primeira coisa que a gente deve saber quando vamos explicar qualquer conceito, não somente o calvinismo. E outra coisa que nós, calvinistas, devemos entender, principalmente vocês jovens que descobriram agora as doutrinas da graça, é que o reino de Deus é muito maior do que o arraial calvinista. Tá? O reino de Deus ele abrange tudo. Existem arminianos, existem outros pensamentos de pessoas que sim servem a um Deus que nós também conhecemos. Essas doutrinas, o calvinismo ou outras doutrinas que são periféricas, elas são importantes para nós conhecermos como Deus trabalha com o seu povo, mas ela não deve ser trabalhada e nem levada a outra pessoa de maneira arrogante ou soberba. Por isso, a melhor maneira para você levar essa pergunta, para você esclarecer esse conceito um pouco complexo, né? Não é necessário você ter teologia para isso. É necessário você ter humildade. Você saber como falar, você saber que o seu conceito moral, a sua vida com Deus também vai falar sobre o seu pensamento teológico. E, importante, conselhos, orientações convencem, mas exemplos arrastam. Seja um servo de Deus, que assim as pessoas vão entender muito bem a sua teologia. Bom, como ser calvinista em uma cultura que discorda disso? Eu não vejo que essa pergunta seja tão difícil de responder. O que a gente deve entender é que, obviamente, a cultura vai discordar de várias coisas que a gente pensa e faz. O calvinismo é só mais uma delas. A questão é que a cultura realmente ela vai contra as doutrinas, não somente do calvinismo, mas doutrinas bíblicas. De todas as doutrinas bíblicas. Pode ser o arminianismo, pode ser o calvinismo, pode ser qualquer conceito. A cultura, ela é podre. A cultura, ela está levando a nossa nação para o buraco. Então, obviamente, ela vai ser contra a escritura. Agora, o que a gente deve entender é que o calvinismo, ele fala que o homem é corrompido, que o homem é mau, que nada no homem é bom. Então isso não agrada ninguém, não agrada nem os evangélicos, na verdade. Né? Os 5 pontos de Calvino é depravação total, eleição condicional, salvação limitada, né? Jesus não morreu por todos, mas somente por aqueles que ele escolheu, graça irresistível e perseverança dos santos. Todos esses pontos diz que Deus é soberano e que o homem é mau, que Deus é santo e que o homem é corrupto. Então, nessa cultura onde o ego do homem é inflado, onde o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro é o que está prevalecendo, né? O homem é bom, o homem é justo, você pode, você é belo, você é bom, você é capaz. É isso que a cultura nos ensina. A cultura nos ensina autoajuda, mas nós devemos aprender ajuda do alto. A nossa ajuda vem
dos céus e não da cultura. Então, eu não acho preocupante, eu não acho nem que nós devemos pensar em tentar agradar a cultura, em tentar moldar nosso pensamento à cultura, porque a cultura sempre vai discordar dos pensamentos bíblicos. Se a cultura concordar, aí vai ser preocupante, tá? Então, quando a cultura ser contra o seu pensamento, não fica triste não. Continua seguindo a Escritura e com humildade continua mostrando a sua moral perante o Senhor e perante as pessoas também. Rapaz, que pergunta difícil essa. Bom, essa aqui eu tive um trabalho para conseguir sacar, porque a Bíblia não esclarece pensamentos que foram ascendidos, né, no século XVI. O calvinismo, apesar de ser bíblico, ele é um pensamento que nasceu no século XVI com João Calvino. Mas, se dá pra gente ser de uma igreja arminiana sendo calvinista, sim, eu creio que sim. Eu posso contar uma experiência pessoal. Eu sou de uma igreja hoje que eles não concordam com tatuagem. E eu tenho 12 tatuagens. Mas eu sou dessa igreja, convivo com todo mundo, eles convivem comigo, não me criticam devido às minhas tatuagens, mas sabemos o pensamento deles sobre tatuagem. Eu creio que nós mostramos maturidade quando sabemos lidar dentro de um ambiente onde há muitas pessoas, mas essas pessoas têm um pensamento oposto ao nosso. Eu creio que maturidade não é você ser de uma igreja onde todo mundo pensa igual, mas sim você ser de um ambiente onde todos vão pensar diferentes, mas a sua maturidade te leva a entender isso. A entender que, apesar dessas pessoas servirem ao mesmo Deus, elas vão pensar diferente de você. Então, se eu posso ser, por exemplo, um calvinista numa igreja pentecostal, numa assembleia, creio que sim. Claro que posso. Eu creio que tudo vai depender do quanto eu sou capaz de ouvir um pastor que seja autoridade sobre mim e ser moderado e ponderar bem minhas palavras para falar com ele. Porque eu não preciso concordar com ele para seguir os seus conselhos, suas orientações, né? A palavra fala que nós devemos ser submissos à autoridade se a autoridade for submissa à Escritura. Eu creio que se o meu pastor for submisso à Bíblia, eu devo sim ser submisso a ele. Eu devo seguir suas orientações. Porque a partir do momento que eu escolhi ser cristão, que eu escolhi ser calvinista, o meu padrão, na verdade, não está no calvinismo, está na Escritura. Eu vejo muitos calvinistas hoje se baseando naquilo que os reformadores pensavam. Eu vou me basear no que Calvino falava. Eu vou me basear no que Jonathan Edwards falava. Eu vou me basear no que Martinho Lutero falava. Não. Calvino não se baseava em Lutero. Jonathan Edwards não se baseava em Calvino. Eles se baseavam na Escritura. Por isso que eles foram grandes homens. Como que a gente quer ser homens gigantes se a gente está se baseando em homens? Não existe isso. Eles apenas têm uma ideia teológica que remete-nos a algo interessante. Mas a nossa base de fé é a Escritura. Eu conheço calvinistas hoje que não sabem nem o que o calvinismo é. Apenas ouvem alguém falar, acham interessante e se torna calvinista. Mas na verdade, a nossa base tem que ser a palavra. Se a opinião de Calvino não tiver agregado e atrelado na Escritura, eu não devo seguir. Então, por isso, antes de eu ser um calvinista, eu devo ser um amante da Escritura. Eu devo ser um estudioso da Escritura. Eu devo mergulhar, me aprofundar na Escritura todos os dias e entender se realmente o que ele falava é o que está escrito. Eu não devo me basear, por exemplo, em confissões de fé, né? Como a Confissão de Fé de Westminster, como o Catecismo de Heidelberg. Isso aí, na verdade, são escritos, documentos que vão nos orientar como nos comportar como cristãos. Mas a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia não é apenas um manual de moral. Na verdade, a Bíblia é viva. A Bíblia vai nos ensinar coisas que nem a teologia nos ensina. A teologia nos ensina muita coisa. Mas a Escritura, ela nos ensina a como Deus lidar com o seu povo. A Bíblia nos ensina porque Deus nos amou de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ensina a entender, a não confiar em nós mesmos, porque a nossa moral é falha e corruptível.
mas sim é confiar naquele que verdadeiramente, através da sua vida e da sua morte, nós fomos salvos, que foi o Filho amado, Jesus, o Filho de Deus, o único que morreu e ressuscitou. Porque Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Martinho Lutero, João Calvino, todos esses morreram e ainda estão no túmulo. Todos esses não nasceram de novo, não ressuscitaram para dar testemunho de salvação, mas Jesus Cristo, esse sim, morreu e ressuscitou, vencendo a morte e nos mostrando que é algo muito mais importante que qualquer conceito teológico e filosófico. O amor que transcende toda a vida. Por isso que nós devemos nos focar na Escritura e naquilo que ela tem a nos dizer. Não tem como eu dizer que eu sou um calvinista, que eu sou um reformado, se eu não sei o que a Escritura me diz. Se eu não estudo soteriologia, o estudo da salvação. Se eu não sei o que é uma exegese, como usar métodos para interpretar a Escritura. Por que eu sou capaz de estudar Calvino e não sou capaz de estudar Jesus Cristo? Por que eu sou capaz de estudar Charles Spurgeon e não posso estudar sobre Paulo? Por que eu posso ler as Confissões de Fé de Westminster, mas eu não posso ler pelo menos 2 epístolas paulinas? Sabe por quê? A nossa fé está baseada em uma reforma que surgiu no século XVI e não numa reforma que realmente mudou toda a história que aconteceu no primeiro século e aconteceu numa cruz e não numa igreja. Aconteceu perante a morte e não perante pessoas. Por isso, a minha reforma, a reforma que realmente mexeu com a minha vida, foi aquela reforma que foi feita sobre uma cruz, sobre madeiro, com Jesus Cristo vertendo seu sangue, pagando por todos os meus pecados. Essa foi a reforma que me importou. Essa foi a reforma que mexeu com a minha estrutura. Essa é a reforma que eu devo entender. O resto eu aprendo depois. Então, se você quer ser de uma igreja arminiana, sendo calvinista, você pode. Porque eu tenho certeza que essa igreja arminiana, ela também serve a esse Cristo que morreu numa cruz por mim e por você. Então, glorificado seja o nome do Senhor e não o nome de Calvino. Vamos lá. Descobrir as doutrinas calvinistas. E agora, pastor? Rapaz, vou te falar uma coisa. Do mesmo jeito que você se converteu e pessoas relutaram porque não entenderam como a soberania de Deus atua na vida de um pecador como você, como eu, é a mesma coisa as doutrinas calvinistas. As pessoas têm aquela dificuldade realmente em entender como a soberania de Deus atua, né? Assim como disse Romanos 6, o apóstolo Paulo dizendo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas as pessoas veem o pecador se convertendo e falam assim, como assim? Como assim ele vai querer ir para o céu agora depois de tanta coisa errada que ele fez? As pessoas realmente têm essa dificuldade. Mas por favor, o calvinista, ele é diferente um pouco dos cristãos que atuam no Brasil hoje. Na verdade, 90% dos cristãos brasileiros não são calvinistas. Os calvinistas são uma minoria de 10%, bem pequenininha. Mas o que eu quero explicar para vocês é que o calvinismo, ele reconhece que Deus é soberano sobre ele. Muitas pessoas têm facilidade em entender que Deus é soberano sobre a terra, sobre as montanhas, sobre a natureza, sobre os animais, mas tem dificuldade de entender que Deus é soberano sobre nós. Então, como explicar que Deus é soberano e ao mesmo tempo minha escolha pode afetar a escolha dele? É complicado. Por isso, os calvinistas não acreditam no livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele cancela a soberania de Deus. Ele anula a soberania de Deus, falando que Deus não pode passar por cima da escolha do homem. Só que não é o homem que é soberano, é Deus. Por isso, as pessoas têm essa dificuldade. Quando você, calvinista, chega para ela e fala, olha, você não pode escolher a Deus, você é corrupto. A sua carne é corrupta. Como você, sendo carnal, você vai escolher algo espiritual? Então, é o Espírito Santo que te convence, não é você que escolhe. É Deus que escolhe você. Por isso, as pessoas têm muita dificuldade, porque tudo que abala a moral de alguém, tudo que afeta alguém diretamente, não é visto com bons olhos. Porque eu
pessoa que frequenta a igreja todo domingo, toda quarta-feira, toda quinta, ajuda os pobres, né? Sou um marido bom, sou um pai bom, ou sou um filho bom, que seja. Porque eu vou ser uma pessoa totalmente má? Como assim? Eu ajudo pessoas. Mas o livro de Isaías também fala. Aquela pessoa que não tem a Deus como sua base, até as suas boas obras é vista como trapo de imundícia. Não é minha obra que vai me salvar, é a obra que Cristo fez. É a obra dele que salva. O que vai me salvar é a fé, que é produzida pelo próprio Deus no coração daqueles que ele escolheu, né? Como diz Efésios 2, verso 8. Por isso, as pessoas têm essa dificuldade. Mas o que a gente vai fazer? Conheci as doutrinas calvinistas e agora? E agora, meu amado, você vai, em vez de pegar as palavras de Calvino para convencer alguém, você vai pegar a Escritura. Você vai ler Efésios 2:8 para ela. Você vai ler João 5 para ela. Você vai ler Romanos para ela. Ela não vai ser convencida por Calvino, ela vai ser convencida pela palavra de Deus. Essa é a dificuldade do evangelismo calvinista. Toda vez que um calvinista vai evangelizar, ele usa palavras de reformadores. Ele usa palavras de homens que viveram no século XVI. Mas o que eu tenho a ver com eles? Nada. A base de fé de nós calvinistas tem que ser a Santa Escritura, as sagradas letras, como diz o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. A minha base deve ser ela. Por isso, não há dificuldade quando a gente pega a Santa Escritura e leva até essas pessoas com humildade, com seriedade, com moderação e fala de Cristo para elas, porque nada melhor para convencer alguém da soberania de Deus falando do seu filho. Não há demonstração maior de amor e soberania do que Deus enviar Jesus para morrer por nós. Fale de Jesus para ela. Amém? Fale de Jesus para ela. Vai dar certo. Vai dar certo. Só que não fique assustado com discordância das pessoas. Vai haver discordâncias. Vai haver. Mas você tem que aprender a lidar com isso. Amém? Então, esse é o conselho que eu dou a você. Não se estresse, tá? Não queira ficar postando coisas no Facebook, agredindo outros pensamentos teológicos. Isso não vai te levar a nada. Seja amável, seja maduro e humilde. É isso que eu tenho a aconselhar vocês. Que Deus os abençoe. Para finalizar isso, galera, vamos falar aqui de como usar essas doutrinas da graça, essas doutrinas calvinistas e agregá-las no nosso comportamento moral. Poxa, mas espera aí, esses pensamentos são teológicos, esses pensamentos são teses, são teorias. Então como eu vou agregar isso a um comportamento moral prático? Simples, meus amados. Toda teoria, toda tese, ela não tem nenhuma relevância se ela não afetar a nossa prática. Toda teoria, ela deve, né, e ela foi feita para ser agregada a uma prática de vida. A nossa moral, por exemplo, ela é regida pela Bíblia Sagrada, né? Nós cristãos seguimos as Sagradas Escrituras. Só que tudo que está lá são letras. Letras que nos remetem teorias, que nos remetem teses. Mas o que faz essas teorias, essas teses serem vivas, como nós sabemos que elas são? Colocando-as em prática. Da mesma maneira, a gente deve colocar o calvinismo em prática. E o que é o calvinismo? Quando eu falo isso, parece que a gente está seguindo um homem, né? Usando um homem como manual de regra e fé. Não. Calvino, ele não inventou uma teologia, ele simplesmente resgatou, né, algo que Agostinho também falava, algo que Paulo também falava, algo que Pedro também falava. Calvino, ele não falou algo novo, ele simplesmente deu uma nova roupagem e sintetizou através de 5 pontos. E na verdade não foi nem ele que sintetizou, foi o Sínodo de Dort, mas deixa isso para outro vídeo, tá? Mas a questão é, devemos colocar essas palavras no nosso comportamento moral, senão não vai adiantar sermos reformadores, não vai adiantar sermos calvinistas. Isso não quer dizer nada em tese. Isso só quer dizer alguma coisa quando colocamos em prática. E como fazer isso? Simples. Quais são as frases de Calvino que mais te impactam? Será que são só os 5 pontos? Porque Calvino é muito mais que só 5 pontos. Quem já leu as Institutas sabe muito bem disso.
Calvino falava que a vida dele era passageira, era como o pó da terra. Tudo isso era passageiro, ele não tinha que dar valor a nada. Se não tivesse Deus ali, nada adiantaria. E isso é verdade. O próprio Salomão falava isso lá em Eclesiastes. Tudo é passageiro debaixo do sol, tudo tem seu tempo. De nada serve, nada tem proveito. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Mas sem Deus, tudo morre, tudo passa. Assim diz também o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Então, realmente, se nós somos como folha da erva, que hoje estamos em pé, amanhã nós secaremos, como que vamos ter proveito se nós, em nossos pensamentos mesmo, de nada aproveita? A gente tem que pegar esses pensamentos, essa teologia, essas teses, essas teorias, que são escriturísticas, não são pensamentos calvinistas, pelo amor de Deus, é o primeiro entendimento que você deve ter. Os pensamentos de Calvino não são pensamentos calvinistas. Existe diferença entre alguém criar uma teoria e alguém seguir uma teoria. Calvino seguia as escrituras. Por isso, ele defendeu essas teorias. Ele não criou, ele defendeu. É diferente. É diferente de Platão, que inventou o dualismo, e alguém seguir o dualismo, está sendo platônico. Mas Platão não defendia o dualismo, ele criou o dualismo. Calvino não. O Calvino defendia os pontos que a escritura já declarava. Então, quando você se diz calvinista, na verdade você está sendo uma pessoa que defende os mesmos pontos que Calvino defendia. É simples assim. Você não é um seguidor de Calvino, você é um colaborador de Calvino. Você defende as mesmas teorias. Só que para você defender isso, você tem que mostrar. A palavra diz em Romanos 8, verso 19, que a ardente expectativa da humanidade é a manifestação dos filhos de Deus. E não as palavras do Filho de Deus. E não as teorias dos filhos de Deus. E não as filosofias dos filhos de Deus. Mas a manifestação. Não há revolução, não há reforma, não há avivamento sem uma manifestação genuína dos filhos de Deus. Não tem como você se dizer filho de alguém se você não parecer com ele. Por isso, Jesus fala que quer ver o Pai? Olhe para mim. Jesus não deu poder nenhum a mais para os seus filhos, além daquele poder que ele fala. E lhes darei poder de ser chamados filhos de Deus. E por que ele chama isso de poder? Porque a nossa maior responsabilidade é revelar, é mostrar, é manifestar de quem somos filhos. É isso que acontece quando seguimos uma doutrina. Você não está seguindo Calvino, você está ajudando Calvino a resgatar aquilo que a Bíblia sempre falou. Então, que você possa entender isso e levar isso para o seu coração. Manifeste humildade, manifeste que você é um filho de Deus, não pela soberba e não pela arrogância, mas pela seriedade, mas pelo amor que você tem em Escritura. Seja um estudioso. Não precisa ser teólogo, você não precisa fazer a maior faculdade de teologia do Brasil, mas pelo amor de Deus, não deixe sua Bíblia pegar poeira em cima da estante. Leia e viva em nome de Jesus.